20 de setembro, Dia do Gaúcho, dia em que o Rio Grande do Sul comemora e reverbera essa data histórica de uma narrativa que sabemos que foi construída ao longo dos anos, criando uma nova identidade ao gaúcho, trazendo elementos que de fato são históricos e outros elementos que também são folclóricos dentro de uma narrativa saudosista e muitas vezes que dá essa identidade tão peculiar, misturando a tradição do índio, do espanhol, do caboclo, dos costumes da nação charrua, incluindo o chimarrão, e cria-se essa identidade, esse fenótipo que chamamos de gaúcho. 20 de setembro, o precursor da liberdade, palavras entoadas no seu hino sacralizado durante a revolta de 1835 a 1845. Revolta esta denominada Guerra dos Farrapos. Farrapos que remete à ideia de desvalidos, de expurgados de seus trajes mais costumeiros para a época, e que homens rudes que lutavam como farrapos. Período da Guerra dos Farrapos, muito descrita e muito entoada por Érico Veríssimo em suas obras, como O Tempo e o Vento, trazida para romances, para contos, trazendo elementos do real, do folclórico e do imaginário. Mas a gente não pode deixar de reconhecer a identidade do gaúcho e a data do 20 de setembro, que ela representa como um elemento singular em uma cultura miscigenada e multifacetária em suas diversas origens, né? E o 20 de setembro nos faz, né, questionar o que de fato foi esta guerra de 10 anos, de 1835 a 1845, que se inicia no período da regência e termina no segundo reinado, onde Dom Pedro já era imperador no seu fim, e que nós já abordamos no canal o papel, né, como todas as outras revoltas de cunho republicano, para desfragmentar aquele império que se formava, mas contudo havia revoltas regionais inspiradas principalmente nos ideais da Revolução Francesa e nos ideais que também é uma construção, mas isso é assunto para outro vídeo, da própria Inconfidência Mineira e de que Tiradentes foi protagonista, né? E nós não podemos deixar de elencar que no período da regência, né, o início dessa guerra ela não vai ter um caráter separatista, muito pelo contrário. O próprio Bento Gonçalves ele era um homem muito simpatizante do império e da monarquia. Ele não tinha uma ideia republicana definida. Ele não era um republicano ideologicamente, intelectualmente formalizado em seu pensamento. Ele se revolta, ele era um estancieiro, ele alega, e todos
os estancieiros, né, a injustiça do império sobre os impostos cobrados sobre o Sharek, e isso gera, né, um descontentamento e um levante armado, mas que no seu início não tem esse caráter separatista. O caráter separatista ele vai se dar já no desenrolar das batalhas, e Bento Gonçalves ele começa vitorioso, né, no seu levante, que inicia no interior do Rio Grande do Sul. Ele é capturado pelas tropas imperiais, ele é levado ao Rio de Janeiro e ele é preso na Ilha Prisão, né, que hoje é um museu lá na costa da cidade do Rio de Janeiro. Ele foge de lá, né, teria que ser muito aguerrido, e ele era, para conseguir fugir de um alcatraz ali prisional, né, de presos políticos ali e de outros, né. Essa prisão ela também no período da colônia ela já funcionava ali como foras da lei, como malfeitores que ali ficavam, né. Essa prisão ela fica bem na ilha ali da região costeira do Rio de Janeiro. E Bento Gonçalves, ali por volta de 1836, ele foge, volta para o Rio Grande do Sul, né? Tem um papel fundamental nessa disputa, nessa guerra, mas vai entrar uma figura que vai ser baluarte, que é o marinheiro o Giuseppe Garibaldi, né? Um mercenário, herói de dois mundos para alguns, pelo seu papel na independência do Uruguai, a sua participação na revolta dos farrapos, em que lidera, né, ali motins de embarcações farroupilhas durante o conflito. Uma curiosidade é que Garibaldi, na sua liderança, ele faz feitos ali extraordinários. As tropas farroupilhas chegavam a retirar embarcações e levavam as embarcações carregadas pelas tropas por terra. Parece algo surreal, mas que aconteceu. E atalhavam, carregando, né, milhares de homens carregando a embarcação, e desembocavam na outra costa como uma maneira estratégica de se escapar ali das tropas imperiais. E ele tem seu papel, né, o Giuseppe Garibaldi, onde vai conhecer a Anita Garibaldi com a tomada em Laguna, né, em 1838. Ele conhece essa moça, né, caminhando pelas praias de Laguna, e a Anita Garibaldi luta bravamente com Bento Gonçalves, com Giuseppe Garibaldi, e não se sabe ao certo a origem de nascimento de Anita Garibaldi. Oficialmente é contado o nascimento de Anita na cidade de Laguna, que é tomada pelos farrapos e é proclamada a República Juliana. Mas existe um fator dentro da Revolução que é pouco comentado. Os farrapos, eles atravessam o rio Pelotas, chegam ao povoado de Lages, Nossa Senhora dos Prazeres das Lages. Eles tomam a cidade de Lages, eles declaram uma república na cidade de Lages, denominada República Lagiana. O curioso disso é que ao longo, tradicionalmente, não é comentado e não é comemorado como 20 de setembro. Mas o município de Lages foi uma república.
uma breve república, né? Cerca de 3 meses, onde foi território farroupilha, onde foi conquistada pelos farroupilhas, mas ela, assim como na tomada de Laguna, né, a tomada de Laguna, ela teve a ideia, né, de ser uma tomada estratégica, porque o porto de Laguna iria ser ali de muita serventia, né, para os transportes das embarcações dos farrapos, né, dos farroupilhas. Então, por isso, a guerra ela sai dos limites do território gaúcho e passa, né, para essas regiões do estado, da província de Santa Catarina. E a província de São Pedro ela exporta, né, esse movimento fora de seus limites, como eu falei, conquistando Lages, proclamando a República Lagiana e toma Laguna. E um fator importante a ser dito é que o papel da maçonaria nesse processo é muito simbólico e muito efetivo, né? A simbologia maçônica está muito presente na bandeira, né, do Rio Grande do Sul, e, curiosamente, a linha maçônica do general Bento Gonçalves era a que predominantemente existia no povoado de Laguna. Outro fator interessante é que a Revolução ela inicia, né, ela tem aí algumas capitais. Por um tempo, a cidade do Alegrete é uma capital farrapa, depois transferida para Piratini, Rio Grande. E no interior, né, é que a revolta com os estancieiros, né, o quartel-general era a própria fazenda do general Bento Gonçalves, que eram estancieiros e proprietário de escravos, uma informação que precisamos deixar bem clara. Ganham força no interior gaúcho, tem a tomada de Porto Alegre em 1836. Essa tomada não é pacífica, é uma tomada violenta, porque o povo de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre, é resistente a essa tomada. Eles não aderem, né, à invasão. Foi de fato uma invasão violenta, onde houve saques, roubos e violências de toda sorte, incluindo das piores possíveis. Então foi uma tomada, até porque Porto Alegre continua resistindo aos farrapos e posteriormente, né, algumas décadas que já findou a guerra, o imperador Dom Pedro II ele vai aí dar o título em uma visita que ele faz aqui na capital de cidade valorosa e leal por sua lealdade ao império. E curiosamente, como eu falei, as narrativas são conflitantes deste conflito. E em Porto Alegre se comemora de uma forma muito marcante o 20 de setembro, mas se olharmos para a história, é uma contradição bem gritante, porque Porto Alegre ela é invadida e é o seio da contra-revolução. É um dado que é importantíssimo. Então, as baixas começam a ser grandes a partir de 1839, né? Há batalhas muito sangrentas, lideradas por Canabarro, um dos maiores líderes, juntamente com Bento Gonçalves. A Batalha de Porongos e a Batalha do Seival são uma das mais sangrentas do conflito. Covardemente são abatidos pelas forças imperiais, escravizados
que vão, né, lutar junto com peões caboclos ali em favor dos estancieiros, os lanceiros negros, né, os chamados lanceiros negros, que são brutalmente abatidos, havendo aí uma carnificina na Batalha do Seival, que é definida por alguns historiadores como a mais sangrenta das batalhas no conflito de 1835 a 1845. E não podemos, né, de alguma forma, celebrar um conflito que foi sanguinário, que foi violento, que foi vil, que, como toda guerra, vidas ceifadas pelos interesses exclusos e exclusivamente das oligarquias gaúchas, dos caudilhos, dos estancieiros, contra seus interesses econômicos. Contudo, há, né, uma romantização, há uma ideia, né, de inspiração, de liberdade, com alguns elementos, né, da Revolução Francesa e da própria Inconfidência Mineira, mas nós precisamos ter claro que o foco da revolta era interesses exclusivos das elites rurais estancieiras, né? O que nós celebramos, né, gaúchos e gaúchas, é a bravura justamente não dos caudilhos, não dos generais, não de Bento Gonçalves nem Canabarro, mas o heroísmo dos desvalidos, dos esfarrapados, dos peões, dos lanceiros negros, covardemente abatidos em muitos conflitos, em que seus nomes, né, não foram escritos na história. O único registro eram cicatrizes em seus corpos das batalhas, como cantava Leopoldo Razier em uma canção nativista. Heróis que não ganharam medalhas, mas com certeza nos seus anonimatos de suas inúmeras existências deve ser lembrado não com o saudosismo da guerra, mas a sua bravura e de luta por um interesse que não era deles. Era isso. Muito obrigado. Um bom dia do gaúcho para todos os gaúchos e gaúchas de todas as querências.